Olá, será que a agenda sequestrada pela direita nas ruas nos últimos 10 anos, pelo menos, foi retomada em algum lugar com os protestos que o campo progressista conseguiu movimentar nos últimos dias, especialmente no último final de semana? Será que existe isso de protesto a favor? Será que a gente não viveu uma ilusão? Será que o mundo não acabou em 2012 e nós não fomos aqueles que sobraram e que se desvirtuaram da rota e não ascenderam para algum lugar? Essas são as principais questões dessa semana, em meio a agendas também na ONU. Meu nome é Everton Maciel, você acompanha o Interurbano através das redes sociais, você xinga, você compartilha, você senta o dedo no like e você perturba o grupo da sua família com os nossos links. Hugo Motta, o acuado, presidente do Congresso mais envergonhado, mais inábil, mais despreparado desde Severino Cavalcante, ele conseguiu dar pirulito que a esquerda brasileira queria. Encheu as ruas nesse final de semana com protestos contra alguma coisa, e no caso contra aquele pacote de maldades que primeiro veio com o pacote de impunidades, a PEC da impunidade, e depois veio com o PL da anistia. Foram as duas pautas principais levadas às ruas e talvez esse seja o primeiro protesto desde as jornadas de junho do inverno de 2013, no qual nós temos uma agenda de fato negativa nas ruas. Isso é uma coisa que importa. Se a gente parar para pensar, todos os protestos bolsonaristas, inclusive aqueles que foram movimentados com um pouquinho mais de vigor quando o Lula foi preso, movimentados pela esquerda, todos esses protestos eram a favor de alguma coisa. Protestos contra a corrupção, a favor da justiça, protestos a favor da presidenta Dilma Rousseff. Isso é vergonhoso, né? Você ir para a rua protestar por alguma coisa, mas brasileiro gosta de passar vergonha no crédito, no débito, no prazo, no Pix, passa vergonha de todas as formas quando o assunto é a aderência da militância aos organismos políticos nacionais institucionalizados do Brasil. Então foi assim também com os protestos a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em números, os protestos da esquerda desse final de semana, eles foram equivalentes aos protestos de Jair Bolsonaro, que o bolsonarismo conseguiu movimentar em torno da ideia bizarra de anistia, de perdão, de perseguição, de uma ditadura do judiciário. Mas na prática eles foram muito diferentes, porque a bandeira nacional ela apareceu e a agenda nacionalista ela não foi sequestrada. Então foram protestos contra as pautas do Congresso Nacional. E isso importa muito no Brasil, né? Protestos contra. Protesto a favor é coisa de carnaval fora de época. Na prática é isso que acontece quando nós temos um protesto a favor de algum político. E o Hugo Motta, ele é o presidente mais inábil, mais despreparado, mais sem pretensões a médio prazo desde Severino Cavalcante. Ele tenta transformar o Congresso Nacional, ele tenta reorganizar aquilo que Arthur Lira tinha muito debaixo das suas asas, que é o fisiologismo tradicional. E esse fisiologismo tradicional ele não existe mais. Mesmo com 12 deputados do PT votando a favor daquele pacote bizarro que previa impunidade para parlamentares, nós tivemos as ruas lotadas. Nós tivemos as ruas lotadas protestando inclusive contra isso. Isso deu para o governo uma agenda que Lula jamais teria como levar para Nova York, não fosse esse incidente provocado por Hugo Motta. Arrependido, com o rabo entre as pernas, o presidente do Congresso Nacional disse que vai amenizar as suas próprias pautas tóxicas. Afinal de contas, foi ele que pautou essa quantidade bizarra de procedimentos. E não deixando de lado a incidência que Hugo Motta conseguiu reagrupando a esquerda em torno de uma agenda que não é apenas uma agenda de artistas, é uma agenda do próprio povo brasileiro que não aguenta mais ver maluco se beneficiando em torno dos próprios crimes. Deputados como o bizarro deputado do PT, que inclusive votou a favor do pacote de maldades de Arthur Lira e a favor da impunidade para deputados, que é o Gilmar Tato, eles conseguiram passar vergonha também nas redes sociais. Ou seja, não foi uma agenda nesse final de semana da esquerda tradicional. Foi uma agenda, de fato, progressista. E eu repito,
muito mais do que o único grande protesto que os progressistas conseguiram nos últimos 10 anos no Brasil, pelo menos desde 2012, nós tivemos de fato uma organização em torno de uma pauta que é uma pauta negativa, é uma pauta contra um pacote de maldades. Isso tudo importa, porque afinal de contas, protesto a favor é carnaval fora de época, é micareta, é tudo aquilo que a esquerda cirandeira e burra adora e aquilo que o bolsonarismo sem vergonha também consegue captar para si. Nós vamos ter que visualizar como isso vai terminar dentro do discurso que Lula vai proferir na Organização das Nações Unidas, mas com toda certeza esse exemplo nacionalista, genuíno e prático, ele vai passar a fazer parte da agenda de Lula para 2026. Né? E isso também não é a melhor coisa que o Brasil poderia ter, porque renovação política de um narcisista como Luiz Inácio Lula da Silva, a gente não pode contar com isso. Né? Então, toda a agenda vai ser movimentada em torno disso e esfriam-se agendas importantes, como imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais, isso é isenção completa. Esfria-se a agenda que tentava se movimentar em torno da taxação de super ricos. Todas essas coisas elas vão acabar caindo no esquecimento e vai ser mais uma pauta progressista prometida, utilizada em campanha, mas que não vai se concretizar porque do PT a gente não pode esperar reformas substanciais, reformas estruturais, com toda certeza. Eu me despeço aqui, saudações a todos, senta o dedo no like e acompanha o Interior Urbano nas suas redes sociais também.